Ok. Boa noite, meus amigos. Vamos continuar com nossos estudos sobre cálculo 1. Hoje vamos falar sobre limites trigonométricos fundamentais. Para isto, vamos considerar a circunferência unitária, ou seja, aquela centrada na origem de coordenadas com raio igual a 1. Em outras palavras, a circunferência que tem por equação x quadrado mais y quadrado igual a 1. Ok. Bem, vamos considerar agora um número real compreendido entre 0 e π meios. Então, seja x, um número real qualquer, tal que x é maior que 0 e x é menor que π meios. Então, geometricamente, podemos pensar nesse x como sendo o ângulo formado pelo eixo x e o segmento OP, medido em sentido anti-horário, porque x é positivo, ok? Então, esse ângulo aqui vai representar justamente esse número real x. Pois bem, agora vamos considerar algumas relações geométricas, Então, para isso, vamos considerar primeiro o triângulo com vértices O, P e A. Então, vamos traçar aqui o segmento PA, certo? E vamos fazer o seguinte, vamos calcular a área desse triângulo, A área do triângulo OPA, certo? Bem, como estamos trabalhando com uma circunferência unitária, esse raio aqui vale 1, certo? Então, a área desse triângulo aqui seria base, que mede igual a 1, o meio da base pela altura, Então, a altura seria aquela correspondente a esse segmento perpendicular aqui, não é isso? Ok, e você observa, que como essa hipotenusa é igual a 1, para esse triângulo retângulo que se formou aqui, então essa altura aqui seria precisamente o seno de x, Então essa altura aqui vai ser seno de x. Portanto, a área desse triângulo OPA vai ser igual a 1 meio da base, que vale 1, pela altura, que seria igual a seno de x, correto? Muito bem. Agora, se observa claramente que a área do triângulo OPA, que acabamos de considerar, é menor que a área do setor circular com esses mesmos vértices, ou seja, do setor circular OPA, certo? Então, vamos escrever aqui a área do setor circular. Para diferenciar do triângulo, eu vou desenhar dessa forma, certo? Assim, setor circular OPA. E como a gente calcula a área de um setor circular? A área de um setor circular é igual a o meio, o meio vezes o ângulo, que seria o x, nesse caso, vezes o raio ao quadrado, Então, esse setor circular tem raio igual a 1, certo? Ok, então temos essa desigualdade, correto? E por outro lado, a gente vê claramente que a área desse setor circular, vai ser menor que a área do triângulo com vértice OAB, ou OBA, tanto faz. Escrever assim, a área do triângulo retângulo, a área do triângulo retângulo OAB, certo? Ok, então como a gente vai calcular? Bem, então seria a metade do produto dos catetos. Nesse caso aqui, essa altura aqui, certo? Deveria ser para x, tudo isso daqui dividido por 1, deveria ser a tangente. Como esse cateto aqui já mede igual a 1, então isso aqui vai ser igual a tangente, correto?
Portanto, a área desse triângulo vai ser o meio da base, que seria 1, pela altura, que seria tangente de x, correto? Bem, então agora vamos considerar essas desigualdades obtidas aqui. Em todo momento aparece um meio que a gente pode cancelar, e então vamos obter o seguinte, né? Seno de x vai ser menor que x, né? Porque aqui 1 ao quadrado, 1, menor que a tangente de x, correto? E a partir daqui vamos obter duas desigualdades que vão ser importantes para nós. Por exemplo, se eu comparo vou fazer aqui por partes. Então a gente vai ter aqui, ó, seno de x vai ser menor que x, e por sua vez x vai ser menor que a tangente de x, correto? Ok. Então, dessa primeira desigualdade, né, se x passa a dividir, e como x é uma quantidade positiva, a gente vai obter o seguinte, né? Seno de x dividido por x é menor que 1, certo? Ok, e aqui no lugar de tangente, eu vou escrever seno dividido pelo cosseno, tá? Seno de x dividido pelo cosseno de x. Correto? Muito bem. Como a gente está trabalhando, né, inicialmente para x variando nesse intervalo, tanto seno como cosseno, né, são quantidades positivas, correto? Portanto, esse cosseno pode passar a multiplicar aqui a partir de essa desigualdade e a gente obter o seguinte: cosseno de x vai passar a multiplicar e esse x vai passar a dividir. Então, eu vou obter o seguinte: seno de x dividido por x, né? E aqui vamos escrever essa desigualdade que a gente já obteve acima. Seno de x dividido por x menor que 1 e, por sua vez, cosseno de x menor que seno de x dividido por x. E ambas as desigualdades vamos chamar de estrela, correto? Por outro lado, a gente tem outra desigualdade que vai ser importante para nós. Qual é? Bem, a partir da figura, né, você observa que o comprimento do segmento PA ou AP seria menor que o comprimento do arco AP, certo? Então vamos escrever aqui, né? O comprimento, né? Comprimento, vamos desenhar vamos simbolizar com a letra L, né? L, certo? Comprimento do segmento era AP, não é isso? AP, ou PA, vai ser menor que o comprimento do arco. Aqui vou colocar essa barra para indicar que estou trabalhando com segmento, né? E aqui, né, arco, ok? Arco, certo? Essa L vai representar o comprimento, certo? Ok, inclusive eu vou escrever melhor aqui para evitar confusões, né? Certo? De maneira abreviada, vou escrever assim: comprimento do segmento AP vai ser menor que o comprimento do arco AP, correto? Muito bem. Agora, como a gente vai calcular o comprimento do segmento AP? Para isso, a gente pode usar a fórmula da distância, né? Olha, veja bem, as coordenadas de P, certo, vão ser as seguintes, né? Se você trabalha com o triângulo aqui, com vértice OP, e esse ponto aqui, vamos chamar de Q, certo? Então, a gente vê que esse segmento aqui, dividido por 1, tem que ser o cosseno. Portanto, esse segmento aqui vai ser o cosseno de x, né? Então, esse daqui, vou pagar esse 1, que é o raio, né? Certo? Então, somente esse segmento, o que seria o cosseno de x, tá? Portanto, as coordenadas de P seriam cosseno de x
seno de x, tá? Então, vamos escrever aqui, né? Antes de calcular esses comprimentos, vamos anotar aqui as coordenadas de P. P tem coordenadas cosseno de x, seno de x, não é isso? E por outro lado, vamos precisar das coordenadas do ponto A, certo? O ponto A claramente tem coordenadas 1, né? 1 e 0, né? 1, 0, correto? 1, 0. As coordenadas do ponto A são precisamente 1, 0, não é isso? Ok, então vamos escrever aqui. A igual, ou cujas coordenadas são 1, 0. Tá? Então, como a gente calcula o comprimento desse segmento, seria a distância entre os dois pontos, né? Então, este aqui não é outra coisa que a distância entre os pontos A e P, não é isso? E como a gente calcula uma distância usando a fórmula da distância que a gente aprende em geometria analítica. Então, seria cosseno de x menos 1, né? Cosseno de x menos 1 todo ao quadrado, mais, né, seno de x menos 0, né, seno de x menos 0 e tudo isso ao quadrado, certo? Temos a soma dos quadrados e tudo isso a gente aplica raiz quadrada, correto? E como a gente calcula o comprimento desse arco AP? E a gente simplesmente vai usar geometria analítica, né? Então, como estamos trabalhando com esse setor circular OPA, o comprimento vai ser exatamente igual ao comprimento do raio, que seria 1 pelo ângulo, né? Está em radianes, né? Então vai ser 1 vezes x. Então esse comprimento seria 1, que é o raio, 1 vezes o ângulo, correto? Muito bem, então assim eu vou ter essa desigualdade. Perfeito. Então, para eliminar essa raiz quadrada, eu vou elevar ao quadrado, né, ambos os membros, e então vou obter isso daqui. Correto. E aqui vamos ter o seguinte, cosseno ao quadrado, né, de x menos 2 vezes cosseno de x mais 1, né, mais seno ao quadrado de x, e tudo isso aqui vai ser menor que x quadrado, né? Só que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado, certo? É igual a 1. E aqui eu vou ter 1 também. Então, eu vou ter 2 vezes, né? 2 menos, ou posso fatorar 2, porque aqui eu vou ter 2 também. Vou fazer isso, né? 2 vezes 1 menos cosseno de x, né? Menor que x quadrado, correto? E então, a partir daqui, a gente vai ter que 1 menos cosseno de x é menor que x quadrado dividido por 2, certo? E vamos abrir aqui outra folha, né, para continuar com nossas contas, né? E vamos obter então o seguinte. Eu queria isolar o cosseno, portanto vou passar isso do lado esquerdo e vou ter 1 menos x quadrado dividido por 2 vai ser menor que o cosseno de x, tá? E a essa desigualdade nova vamos chamar de duas estrelas, tá bom? Bem, na desigualdade estrela, né, ou na relação estrela, a gente na verdade tem duas relações. Veja aqui, ó, cosseno de x, por um lado, é menor que seno de x dividido por x, que por sua vez é menor que 1, certo? E na relação das estrelas, a gente vê que cosseno de x é maior que 1 menos x quadrado, dividido por 2. Então, das relações estrela e 2 estrelas, né, a gente obtém o seguinte.
a gente tem o seguinte, 1 menos x quadrado dividido por 2 vai ser menor que cosseno de x, que seria simplesmente esta relação, né? Só que aqui, ó, cosseno de x é menor que seno de x dividido por x, que por sua vez é menor que 1, né? Então, vamos ter aqui menor que seno de x dividido por x, e tudo isso menor que 1, correto? E toda essa desigualdade vale para x maior que 0 e menor que π meios. Então, vamos colocar aqui para todo x que pertence ao intervalo 0 até π meios, correto? E vamos guardar essa relação, chamar relação alfa, tá? Todas essas desigualdades vamos denotar com alfa, correto? Muito bem. Eu vou obter uma desigualdade semelhante agora quando x é negativo, tá? Agora, vamos considerar um x negativo, porém menor, ou aliás, maior que menos π sobre 2, né? A ideia é trabalhar, na verdade, perto do zero, então esses intervalos vão ser suficientes, tá? A gente, claro, pode interpretar geometricamente, né, esse ângulo x como sendo, seria mais ou menos semelhante a esse desenho aqui, só que trabalhar no sentido anti-horário, né? Mas já que a gente obteve desigualdades para o caso positivo, né? Se você multiplicar aqui por menos, você vai estar no caso positivo. Então, multiplicando por menos, você vai ter que 0 menor que menos x, menor que π meios, não é isso? E essa relação alfa, ela vale para qualquer x ou qualquer variável positiva e menor que π meios, que seria o caso desse daqui, né? Então, por alfa, né? Já que aqui você pode pensar, digamos, no lugar de x, pense um A qualquer, compreendido entre 0 e π meios. Então, esse aqui vai ser nosso A, tá? Então, por alfa, a gente vai ter que 1 menos esse A, que seria menos x, né, ao quadrado dividido por 2, vai ser menor que cosseno de esse número, né, menor que seno desse número, que seria menos x, dividido por esse número, e por sua vez tudo isso menor que 1, correto? Mas agora, a gente sabe que menos x elevado ao quadrado é simplesmente x quadrado. Então, a gente vai ter assim. Outra coisa, a função cosseno, esta daqui é uma função par. Então, cosseno é menos x, é cosseno de x, não é isso? E o seno de menos x, seno é uma função ímpar, portanto, vai ser menos seno de x. Tudo isso dividido por menos x, não é isso? Então, aqui esse menos cancela, e então a gente vai obter que 1 menos x quadrado dividido por 2 vai ser menor que cosseno de x, isso, menor que seno de x dividido por x, e tudo isso menor que 1, correto? E isso aí também, então, vai ser válido para x compreendidos nesse intervalo, dessa vez negativos, maiores que menos π sobre 2, não é isso? Então, toda esta relação vale para todo x que pertence ao intervalo menos π médios até 0 inclusive, tá? Então, vamos chamar essa relação da relação beta, digamos, né? Vamos chamar aqui de beta. Opa, então a gente tem aqui a relação beta, tá? Pronto. Então, de alfa e beta, né? De alfa e beta, a gente obtém o seguinte, né? Vemos que em alfa e em beta são as mesmas relações, né? Então, essa relação vai ser válida, portanto, para qualquer x, cujo valor absoluto é menor que π meios, e
e que x seja diferente de zero, né? Então a gente vai ter o seguinte: 1 menos x quadrado, né? Dividido por 2, menor que cosseno de x, menor que seno de x, dividido por x, menor que 1, e isto aqui vale para qualquer x que seja em valor absoluto menor que π meios e diferente de zero, por causa desse x que a gente está dividindo aqui, né? Então, vamos escrever da seguinte forma: para todo x em valor absoluto maior que zero, estritamente, para que seja diferente de zero, menor que π meios, correto? Muito bem. E agora a gente vai usar o teorema do confronto, né? Coloquialmente conhecido como teorema do sanduíche. Por quê? Veja bem. Olha, observe, temos essa desigualdade aqui. E agora, veja qual é o comportamento das funções extremas quando x se aproxima de zero. Por exemplo, da função 1 menos x quadrado dividido por 2, né? Sabemos que isso daqui vai ser igual a 1, não é isso? Porque se x vai para zero, x quadrado vai para zero, dividido por 2, zero. Tá? E opa, que é isso? Tá? Muito bem. E por outro lado, temos a função constante, né? Que fica como uma cota superior. E obviamente o limite dessa função constante, quando x se aproxima de zero, também é 1. Portanto, se a gente aplica o teorema do confronto, né, podemos concluir que o limite dessa função, se por um momento a gente esquece desse, então vamos obter, e somente trabalhar com essa e a última. Limite dessa vai ser, quando x se aproxima de zero, vai ser igual a 1. Se por outro lado a gente esquece desse cosseno e trabalhamos com essa função, a função seno de x dividido por x e 1, também aplicando o teorema do confronto, a gente obtém que limite quando x se aproxima de zero do seno de x dividido por x é 1 novamente, tá? Então, pelo teorema do confronto, aplicar duas vezes, na verdade, né? A gente vai obter o seguinte. Obtemos o seguinte. Vamos anotar aqui. Primeiro, com relação ao cosseno, né? Limite quando x se aproxima de zero do cosseno de x é igual a 1, né? Obviamente, porque essa função cosseno fica presa entre essa função e essa função, né? Graças a essa desigualdade aqui que vale para x tanto positivos como negativos, né? Perto de zero, né? Na verdade, uma distância menor que π meios, né? E os limites destes são iguais, valem 1, dessa e dessa, né? Então, o limite do cosseno igual a 1. Da mesma forma, o limite disso daqui também vale 1, tá bom? Então, vamos guardar este limite aqui, certo? Já como uma propriedade ou um limite fundamental, isso? Por outro lado, da mesma forma, aplicando o teorema do confronto, como já falamos, limite quando x se aproxima do zero, de seno de x dividido por x é igual a 1, correto? Então, vamos guardar também essa relação aqui, tá? Então, a gente já obteve dois limites fundamentais, tá? E seria interessante obter outro limite agora com relação ao comportamento do seno, tá certo? Bem, e com relação ao seno, é um fato mais simples ainda, tá? Olha, veja aqui, a gente já viu que, por exemplo, quando x é maior que zero, né? E menor que π meios, a gente já obteve que seno de x menor que x. Não é isso? Deixa eu ver aqui, já não temos espaço. Então, eu vou abrir uma nova folha por aqui.
certo? Então, vamos escrever aqui. Por outro lado, a gente tem o seguinte. Por outro lado, né? Se x é maior que zero, né? Certo? Se x é maior que zero, deixa eu ver aqui. Quando a gente começou aqui, a gente obteve essa relação. Seno de x menor que x, não é isso? Então, vamos escrever aqui. Seno de x menor que x, certo? Se 0 menor que x menor que π meios. Correto? Por que eu coloquei seno de x maior que zero? Porque, bom, estou trabalhando nesse primeiro quadrante e aí o seno é positivo, certo? Nessa região aqui o seno é positivo. Agora, né, observa o seguinte, vou trabalhar com limites laterais, tá? Como o limite quando x se aproxima de zero pela direita da função zero é zero e dessa função aqui também é zero, né? A função x também é zero, então posso aplicar o teorema do confronto, né? Nesse caso para limites laterais, e então obter que o limite quando x se aproxima do zero pela direita, do seno de x, também vale zero, tá bom? Muito bem. Isso aqui porque eu tenho uma relação, né, para x positivo. Então, quando vou trabalhar quando x fica próximo de zero, mas à direita, tá? Mas o que acontece se x for negativo, digamos, trabalhando no seguinte intervalo, entre menos π meios e zero, tá? Então, né, vamos mudar de sinal e, portanto, a gente vai ter 0 menor que menos x menor que π meios, certo? E então, vou aplicar essa desigualdade aqui, essa desigualdade aqui, né? Porque essa daqui vale para qualquer cara que seja maior que 0 e menor que π meios, certo? Então, por causa disso, eu vou obter que 0 menor que seno desse número, porque esse número é maior que 0, não é isso? E tudo isso menor que esse número aqui. Tá bom? Eu acho que eu vou chamar a essa relação aqui, vou chamar a essa relação da relação mais. Acho que mais não. Vou chamar essa daqui da relação bolinha, por exemplo. A relação bolinha aqui, né? Então, vou informar aqui que estou aplicando bolinha, né? Pela relação bolinha, eu tenho isso daqui, né? Mas sabemos que seno de menos x é menos seno de x, né? Uma função ímpar. Então, a gente tem isso daqui, 0 menor que seno de menos x, menor que menos x. E então, multiplicando por menos, né? Multiplicando por menos, a gente vai ter isso daqui. X menor que seno de x e tudo isso menor que zero, né? Sendo essa desigualdade válida para todo x nessa situação aqui, né? Para todo x que está no intervalo entre menos π meios e zero, ok? Muito bem. E aqui eu posso aplicar, né, o teorema do confronto para limites laterais à esquerda. Por quê? Porque se você aplica o limite dessa vez, né, quando x se aproxima à esquerda da função que limita do lado esquerdo, que seria x, isso aí vale zero, né? E o limite, quando x se aproxima do zero pelo lado esquerdo da função constante zero, também vale zero.
Por que eu estou trabalhando pelo lado esquerdo? Porque aqui ó, x é menor que zero, tá? Então, aplicando o teorema do confronto, né? Teorema do confronto, coloquialmente conhecido como teorema do sanduíche, você vai concluir que o limite, quando x se aproxima de zero pela esquerda da função que fica no meio, também vai ser igual a zero, ok? Então, agora observe essa relação aqui. Limite, quando x se aproxima de zero pela esquerda do seno, é zero. Mas já vimos, né, que quando x se aproxima de zero pelo lado direito, né, o limite também vale zero. Né? Então, os limites laterais existem, são iguais, valem zero, né, o valor comum. Portanto, então, a gente vai concluir que o limite, quando x se aproxima de zero, seno de x é igual a zero, tá bom? E vamos guardar isso aí, tá? Muito bem, seria nosso terceiro teorema fundamental. Bem, e a gente gostaria de saber, né, o que acontece quando você se aproxima de um número real qualquer, não necessariamente zero, tá? Então, agora vamos considerar um número real qualquer, seja A, um número real qualquer, não é isso? Então, por exemplo, eu gostaria de saber qual é o limite quando x se aproxima de A do seno de x, não é isso? Ok, mas eu sei já o comportamento quando x se aproxima de A. Então, eu vou fazer a mudança t igual x menos A, tá? Então, vou considerar essa mudança aqui. Tá, vou escrever melhor aqui. Vou chamar esse limite de L, que eu quero calcular, e vou escrever aqui, seja t igual a x menos a, essa mudança de variável, né? Então, você observa que se x se aproxima de A, né? Aqui, x menos a praticamente zero, então t se aproxima de zero, tá bom? E outra coisa, como aqui eu devo escrever todo em termos de t, então preciso, né, isolar x, e ele vai ser igual a t mais a, tá bom? Logo, então, a gente vai ter o quê? O limite quando x se aproxima de a, do seno de x, pode ser escrito agora em termos da nova variável da seguinte forma: t se aproxima de zero, né? Só que no lugar de x eu vou escrever t mais a, seno de t mais a, certo? E nesse momento eu vou usar a identidade trigonométrica, né, relacionada com a soma, quer dizer, o seno de uma soma, né? Quanto é o seno de uma soma? Tá? Então, vamos lembrar que isso aqui é o seguinte: seno de uma soma é seno de t vezes cosseno de a mais, né, cosseno de t vezes seno de a, não é isso? Ok, tá? Eu simplesmente usei a identidade, né, que permite calcular o seno da soma em termos do seno e cosseno de t e a, certo? Escrito dessa forma. Em todo momento, esse a é um número real, então está fixado esse número real na constante. Seno e cosseno de a são constantes, né? Portanto, agora aplicando a álgebra dos limites, né? Isto aqui seria limite dessa parcela, mais limite da outra parcela, né?
E esse cosseno e esse seno, como são constantes, podem sair. Então vai ficar da seguinte forma. Da primeira parcela vai ser cosseno de A vezes, limite quando t se aproxima do zero, do seno de t. Tá? Esse cosseno de A já saiu. Mas na segunda, seno de A pode sair, e vai ficar limite quando t se aproxima do zero, do cosseno de t. Só que nós já vimos que esse limite é zero, aqui já vimos, certo? E já vimos que esse limite aqui é igual a 1. Portanto, todos os limites, esta parte aqui se anula, vai ser igual a seno de A. Tá? Interessante, né? Então, a gente obteve que o limite, quando x se aproxima de A, do seno de x, é exatamente igual a seno de A. Ou seja, simplesmente avaliar seno nesse A aqui, Isso vai indicar, como veremos, que a função seno é uma função contínua, tá certo? Ok, e finalmente, o que acontece quando a gente quer trabalhar de maneira geral com esse limite, agora no lugar de seno com o cosseno, E de esperar que esse limite seja igual a cosseno de A. Então a gente faz a mesma mudança, Quer dizer, t igual x menos A, certo? Se x se aproxima de A, t se aproxima de zero. E já vou escrever diretamente, t se aproxima de zero, e x vai ser t mais A, correto? E nesse momento você pode usar a fórmula que permite calcular o cosseno da soma dos ângulos. Seria cosseno de t vezes cosseno de A menos seno de t vezes seno de A, ok? E aí a gente pode usar limite, uma diferença dos limites, que ambos existem, Isso. Aqui seria esse cosseno pode sair, que seria cosseno de A, vezes o limite quando t se aproxima do zero, do cosseno de t, menos esse seno pode sair, vezes o limite quando t se aproxima do zero, do seno de t. Podem sair porque são constantes, A está fixo. E a gente já viu que o seno de t tem limite zero, e o limite do cosseno de t, quando t se aproxima de zero, é 1. Então fica cosseno de A como esperado. Então vamos resumir todas as nossas contas no seguinte teorema, tá bom? Teorema, certo? Teorema que já permite calcular os limites fundamentais, certo? Então, primeiro é relacionado com seno, Limite quando x se aproxima de A, do seno de x, vai ser simplesmente seno de A, de maneira geral, Então, obviamente, em particular, quando x é zero, quando A é zero, desculpa, em particular, vai ser bastante útil, Quando x se aproxima de zero, do seno de x, simplesmente avaliar seno de zero, que é o zero, tá bom? Segundo, a segunda parte do nosso teorema é com relação ao comportamento do cosseno, Limite quando x se aproxima de A. Aqui vou escrever, seja A um número real qualquer, certo? Tá? Então, o limite do cosseno de x é simplesmente
cosseno de A, né? Em particular, quando A é igual a zero, né? Que de fato isso aí permitiu calcular o limite geral, não é isso? É isso que é interessante. Então, o limite quando x se aproxima do zero, do cosseno de x, é o cosseno de zero que vale 1. E, finalmente, né, o terceiro limite fundamental, vamos anotar aqui, é aquele que diz que o limite, né, quando x se aproxima de zero, seno de x dividido por x, como já foi demonstrado, é igual a 1, tá bom? Então, todos os nossos resultados foram agora resumidos, certo? Nesse teorema, tá? Simplesmente, no caso do seno e do cosseno, você simplesmente avalia, né, no valor A, seno de A ou cosseno de A, tá? E no caso do limite de seno de x dividido por x é igual a 1, quando x se aproxima de zero, ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai calcular alguns exercícios, né, que permitem resolver outros tipos de limites trigonométricos usando os limites fundamentais. Muito bem, vamos parar por aqui. Um abraço.